Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Estamos aqui novamente para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. Muito bom estar aqui com você. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha inscrever no nosso canal, que você venha mandar mensagem e dar aquele joinha, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu quero estar passando algumas coisas aqui, algumas notícias do Goiás. Informações dão conta, eu gostaria de estar falando de reforços. Informação dão contas aí que o Romarinho está sendo contratado pelo Goiás. É um jogador que joga pelas beiradas, é um ponta, né, um antigo ponta. É um jogador que jogou bastante tempo no Fortaleza, chegou a jogar no Sport. Ele é muito conhecido lá no Nordeste. Mas eu vou dar aqui a minha opinião. Se eu fosse a diretoria do Goiás, não trazia. Ele é um jogador que está na descendente. Eu jogava muito bem uns 3, 4, 5 anos atrás. Ele é um jogador de velocidade, que está perdendo velocidade. Aquele jogador que está acostumando jogar mais como aquele ponta técnico. E o Goiás precisa de um jogador para fazer as mesmas funções do Jajá, para praticar as mesmas funções do Jajá. O Goiás perdeu o Jajá, agora o Goiás tem que ir buscar um nas mesmas características, porque esse esquema de jogo que o Goiás está fazendo agora tem que ter jogadores rápidos nas pontas, entendeu? Que o Goiás é aquele time que joga sob pressão. O Goiás joga com as linhas altas e pressionando o tempo todo. E o Goiás precisa de um jogador que tem as mesmas características, porque o Jajá é aquele jogador que ataca, mas marca também. Ele ataca muito, mas marca muito, ele vai e volta. E o Romarinho, ele não tem essas características. O Romarinho ele já deve ter uns 32 a 33 anos, e não é bom começar a contratar jogador mais velho, porque não tem como. A gente vê que o ano passado o Goiás começou a contratar jogador velho demais. Quando chegou no final do ano, o Goiás perdeu o fôlego e acabou não subindo. Fez um primeiro turno bom demais da conta e o segundo turno não deu conta. Juninho de 28, de 38 para 39, Anselmo Amon 39, o Marcão 35, fora outros jogadores aí que tinham acima de 30 anos, beleza? Então, por isso é que eu não concordo com a contratação do Romarinho. Tomara que seja só boato mesmo, beleza? Pessoal, eu gostaria de estar falando a respeito do Wesley Garcia. O Wesley Garcia jogou contra o Gama, fez um jogo muito bom, foi muito bem, né? Ele entrou faltando 20 minutos para acabar o jogo, né? Ele jogou mais ou menos de 20 a 25 minutos. E eu vejo a empolgação dos torcedores, né? Da crônica em geral, né? Mas só que eu ainda não concordo do Wesley Garcia entrar de titular, principalmente contra a Napolina. O Wesley Garcia jogou só 20 a 25 minutos. E há muito tempo que ele vinha mal no Goiás, há muito tempo. E tem outra coisa, ele é um jogador franzino. O jogador, para mim, que é franzino, que é um jogador de baixa estatura como o Wesley Garcia, ele tem que ser um jogador de velocidade. Se ele tivesse uma explosão, fosse bastante veloz, tudo bem. Mas ele é um jogador daquele 1 para 1, ele tem até habilidade. Ele tem uma habilidade boa, mas ele não tem o contra-ataque, o Wesley Garcia. E a marcação dele também não é boa. Ele não marca bem. Ele pode entrar, fazer 20 minutos, ele pode fazer 25, 30 minutos, ele pode até fazer um tempo. Mas o Wesley Garcia para jogar, para entrar de titular, eu não concordo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Beleza? Pessoal, eu gostaria de estar passando aqui para vocês também a minha opinião sobre esse elenco do Goiás. Para mim, no meu modo de pensar, o Goiás precisa contratar mais 5 jogadores. E está muito mais do que provado. O Lucas Ribeiro, quarta-feira, não conseguiu ir para o jogo. O Luiz Felipe entrou no seu lugar.
O Goiás precisa contratar assim, urgentemente, né? Para a Série B. O Goiás precisa contratar um zagueiro. O Goiás precisa de dois volantes, porque o Baldor é um jogador que vem aí oriundo da base. E o Juninho tá sem confiança. O Juninho já tem quanto tempo que não joga no Goiás, mesmo entrando no segundo tempo. Na quarta-feira ele entrou contra o Gama. Ele entrou no primeiro tempo ali por causa da contusão do Lucas Rodrigues. E no segundo tempo já saiu. Beleza? No segundo tempo ele já foi substituído de novo. O Juninho, o Brian entrou no lugar dele. O Juninho não está demonstrando confiança. Por isso que, para mim, o Goiás precisa contratar dois volantes para a Série B. Para a Série B é urgente, para começar a Série B. O Goiás precisa de dois volantes. O Goiás precisa de dois volantes e dois atacantes. O Goiás precisa de um zagueiro. O Goiás precisa de dois volantes. E o Goiás precisa de dois atacantes de beirada. E o Goiás já estava precisando de um. O Goiás precisava de contratar um jogador, um ponta, né, um jogador de beirada. Aí o Goiás agora vendeu o Jajá. Com a ida do Jajá lá pro Remo, o Goiás precisa de dois jogadores que jogam pelas beiradas. E precisa contratar urgente esses cinco jogadores para começar o Goiano não tem mais tempo, mas o Goiás precisa urgentemente começar já a Série B com esses cinco jogadores. Um zagueiro, dois volantes e dois jogadores que jogam pelas extremas. Um do lado direito, outro do lado esquerdo, beleza? Por quê? Porque o Pedrinho não está mostrando confiança. O Wesley Garcia é um jogador que a torcida não confia, beleza? Pessoal, então é isso. Eu gostaria de estar trazendo essas rapidinhas aqui do Goiás. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. E vem me seguir lá no Instagram, RLSTV Esmeraldino. Beleza? Beleza demais, ó. E tudo de bom.